Então, o que a gente vai ver hoje? A gente já vinha falando em aulas anteriores sobre o trabalho realizado pela força elétrica, certo? A gente viu como é que calculava, dependia aqui da expressão da energia potencial, a gente falou do teorema também, o teorema da energia cinética, e a gente tem que saber o seguinte: esse trabalho da força elétrica, ele não depende da trajetória que a partícula está tomando, tá certo? Então a gente tem que saber a parte das continhas, mas também tem uma parte conceitual, uma parte teórica que a gente tem que ficar ligado. Como assim não depende da trajetória? Imagine que uma carga Qzinho, ela vai sair do ponto A até o ponto B. E imagine que ela vai fazer isso de 3 maneiras diferentes. Só que, independente do caminho que ela tomar, o trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo. Como é isso? Se a carga ela for por esse caminho 1 aqui, ó, e chegar no ponto B, a força elétrica vai realizar um trabalho. Mas se a carga vier por esse caminho 2, aqui em linha reta, ela vai realizar, a força elétrica vai realizar o mesmo trabalho. Se ela vier por esse caminho 3, a força elétrica vai realizar também o mesmo trabalho. Certo, professor? Então, quer dizer que o trabalho realizado pela força elétrica não depende da trajetória. Beleza? O trabalho realizado pela força elétrica ela é uma função de ponto. Ela só depende do ponto que ela saiu e do ponto que ela vai chegar. Beleza? Isso acontece porque a força elétrica ela é uma força conservativa. Isso também acontece com as forças conservativas, como a força gravitacional, que é a força-peso, e também a força elástica. Essa expressãozinha aqui a gente já tomou conhecimento dela. Como é que calcula o trabalho de uma força conservativa? Energia potencial no início menos energia potencial no final. Isso aqui vale para a força gravitacional e para a força elástica. Essa expressãozinha aqui, ela só é válida se o campo for uniforme, porque essa expressão aqui do trabalho, que você viu lá no primeiro ano, trabalho igual a força vezes distância. Você só pode usar essa expressão se você tiver certeza que essa força ela é constante. E essa força só vai ser constante quando o campo elétrico for constante. Isso só acontece naquele caso em que as linhas de força são paralelas, igualmente espaçadas, que é o caso em que o campo elétrico é um campo elétrico uniforme. Tá certo? Então, essa expressão aqui, ela não é geral. É uma expressão particular para o campo elétrico uniforme. E a outra expressão que a gente pode calcular o trabalho também, e é também uma expressão geral, essa daqui, ó, que é a expressãozinha que envolve o teorema da energia cinética. Essa expressão você pode usar para o trabalho da força resultante, é igual à variação de energia cinética. Nós vamos ver um exemplo, mais um exemplo onde nós vamos utilizar também essa expressão aqui. Então você observa quantas possibilidades aí você tem para calcular o trabalho da força elétrica. Eu tenho duas expressões gerais, que é essa e essa aqui, e tenho uma expressão particular para o campo elétrico uniforme. Beleza? Então, continuando. O que é novidade na aula de hoje? Na aula de hoje, é novidade que a gente vai falar sobre superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? Nada mais é do que uma superfície ou uma linha, é uma linha imaginária, tá bom? Onde qualquer ponto em cima dessa linha possui o mesmo potencial elétrico. Como assim? Observe aqui uma carga que está no ponto A e ela vai se deslocar por esse caminho aqui até o ponto B. Pronto. Saiu lá do ponto A e chegou no ponto B. Primeira coisa que a gente viu, que o trabalho não vai depender do caminho, não depende da trajetória. Beleza, só depende do ponto que ela saiu e do ponto que ela chegou. Tá certo. Só que acontece um detalhe. Observe que aqui ao centro eu tenho uma carga fonte. Então é aquela carga que vai gerar um campo coulombiano, que é aquele campo com formato de sol, né, onde as linhas vão se afastar da carga, já que a carga fonte é positiva, né? Beleza. Mas observe que essa distânciazinha aqui, ó, que ele chamou de D, é como se fosse o raio
dessa circunferência, como se fosse não, é o raio dessa circunferência, na verdade. Então tu percebe que o ponto A ele está à mesma distância do centro do que o ponto B. Beleza? Então o potencial elétrico que você calcula, que a gente viu como é que calcula o potencial elétrico dado por essa expressãozinha aqui, né? Constante, carga fonte, dividido pela distância. Esse potencial, como é a mesma carga fonte, como é a mesma distância, o potencial no ponto A e no ponto B serão iguais. Ah, então quer dizer que o ponto A tem o mesmo potencial elétrico do ponto B. Beleza, tá certo. Isso implica que quando a carga se mover do ponto A por um caminho qualquer e for parar lá no ponto B, o potencial do ponto de início é igual ao potencial do ponto final. Então, quando a gente utilizar essa expressãozinha aqui, ó, que a gente viu em aulas anteriores, né? Trabalho. Então, onde é que vem essa expressãozinha aqui? É a energia potencial no ponto A, que a gente calcula assim, ó, no início, menos a energia potencial no final, que é a energia no ponto B. Certo? Eu estou utilizando aquela mesma expressãozinha, ó. Energia potencial no início menos energia potencial no final. Que é a energia potencial no início? É a carga que está se deslocando vezes o potencial no início. Menos energia potencial no final. É a carga que está se deslocando vezes o potencial elétrico no final, lá no ponto B. Certo? Aí aqui eu só coloquei em evidência, né? Coloquei a carga em evidência. Se eu multiplicar a carga voltando, volta a ser a mesma coisa, volta a ser essa expressãozinha aqui, você já sabe. Só que tem um detalhe, ó pessoal. O potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Então, quando eu fizer essa subtração aqui, vai dar quanto? Vai dar zero e o meu trabalho da força elétrica será nulo. Trabalho da força elétrica, nesse caso, vai ser nulo. Então, sempre que a carga ela estiver se movendo de um ponto, de um potencial, para um outro ponto, de uma superfície, da mesma superfície equipotencial, então o trabalho da força elétrica vai ser zero, porque ele só depende do ponto de início, do ponto de partida e do ponto de chegada. Só que os pontos têm o mesmo potencial, porque eles estão em cima da mesma linha de superfície equipotencial. Então, nesse caso, o trabalho da força elétrica seria igual a zero. Então, isso é uma definição importante, que você não vai precisar fazer conta, mas vai precisar lembrar em alguns exemplos que a gente vai resolver aqui, beleza? Então, vamos passar para frente. Olha só, então, falando mais um pouquinho aqui de superfície equipotencial. Então, superfície equipotencial, um conceito bem simples, é uma linha ou uma superfície, que forma uma superfície, né? Uma área, onde você tem que todos os pontos em cima dessa superfície ou dessa linha têm o mesmo potencial elétrico. E aí agora a gente quer saber o seguinte, qual é a relação que existe entre o campo elétrico e a superfície equipotencial. Imagine que você tem aqui uma carga positiva, que ela está se movendo ao longo dessa superfície aqui, ela vai se mover ao longo dessa superfície. Beleza, então deve ter alguém empurrando essa carga aí. Além da força elétrica, deve ter algum outro agente externo. Certo? Então, aí você fica sabendo que essa carga ela está sofrendo uma força elétrica nesta direçãozinha aqui. Ó. Ela está sofrendo uma força nessa direção. Pronto. Imagine que, sei lá, deve ter uma carga fonte positiva bem por aqui assim. E essa carga está mandando uma força de repulsão para cá. Tipo isso. Certo? Então, nessa segunda figura, você tem a carga e a força elétrica que está agindo sobre ela. Observa a direção da força elétrica. E aqui ele colocou ó, o ângulo reto. Então, ele está dizendo que a força elétrica está formando 90 graus com essa superfície equipotencial. Ora, mas tem um detalhe que você já sabe, você já lembra com certeza. A expressão para calcular a força elétrica, a expressão geral é essa aqui. Ó. Vale para qualquer campo elétrico. A força elétrica sobre a carga é igual o valor da carga vezes o campo. Se eu souber o campo que ela está sofrendo, eu sei a força elétrica que está agindo sobre ela. Beleza. Só que tem um detalhe. Se essa carga que está sofrendo o campo ela for positiva,
Sim, o campo elétrico e a força elétrica vão ter a mesma orientação. A gente já sabe disso, a gente está lembrando. E se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força elétrica vão ter orientações opostas, né? Sentidos opostos. Tudo bem, professor, mas a minha carga ela é positiva e a minha força elétrica está para cá. Ó. Então, eu vou ter um campo elétrico agindo aí, né? O campo elétrico, no ponto onde está essa carga aqui, ó, nesse ponto A, ele vai ser o quê? Ele vai ser na mesma direção e vai ser no mesmo sentido. Se ele é na mesma direção e no mesmo sentido, então ele também vai formar 90 graus com a superfície. Moral da história. O que é que eu tenho que saber então? Que o campo elétrico, ele sempre vai formar 90 graus com a superfície equipotencial. Essas setas aqui, né, vermelhas ou roxas, são as forças elétricas, beleza? Que formam 90 graus com a superfície também. E o campo elétrico, essa setinha azul. Ó. Campo elétrico, essa setinha azul, que também forma 90 graus com a superfície. Em cada ponto que você tomar, o campo elétrico vai formar 90 graus com a superfície equipotencial. Beleza? E tem a mesma direção e mesmo sentido da força elétrica, que a gente já falou aqui, não? Por quê? Porque a carga de prova ela é positiva. Belezinha? E o que é que ocorre com o potencial ao longo da linha de força? Tu sabe que se eu soltar uma carga positiva bem aqui nesse ponto, vou chamar aqui esse ponto aqui, sei lá, de ponto A, né? E aí ela vai se mover espontaneamente para o ponto B. Não precisa decorar isso. Por quê? Claro que ela vai receber aqui, ó, uma força de repulsão. Aqui eu tenho a minha carga fonte. Como são duas positivas, essa aqui vai ser repelida. Então, espontaneamente, ela vai do ponto A para o ponto B. E quando esse movimento é espontâneo, tu já sabe que a energia potencial, ela diminui. Ela diminui. E o trabalho da minha força elétrica, ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele vai dar energia de movimento para essa carga. Quer dizer que quando essa carga for solta aqui, no ponto A, ela vai ganhar velocidade. E a velocidade dela vai aumentando cada vez mais. Então, a energia de movimento dela está aumentando. Isso se ela for solta, né? Se não tiver ninguém segurando a carga. E aí a energia de movimento dela vai aumentando. Da onde é que está vindo essa energia de movimento? Essa energia cinética ela está aumentando porque a força elétrica está realizando um trabalho positivo. Movimento espontâneo, movimento espontâneo. Tá? Isso aqui não pode sair da sua cabeça. Energia potencial, ela vai diminuir. Beleza. E o que eu posso dizer dos potenciais dos pontos A e B? Quem é maior e quem é menor aqui, ó. Tu sabe que as linhas, elas se dirigem a uma região negativa. Elas saem de uma região positiva e terminam em uma região negativa. Aqui da mesma forma, aqui embaixo, ó. Olha o sentido da linha. Ela está indo para onde? Ela está indo para uma região negativa. E ela veio de onde? Ela veio de uma região positiva. Então, a linha ela está indo de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. De maior para o menor. Então, o potencial do ponto A é maior do que o potencial do ponto B. Então, você conclui que ao longo do sentido da linha, o potencial elétrico aumenta ou diminui? Ao longo do sentido da linha, o potencial elétrico ele vai diminuindo. Sempre, toda a vida toda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, seguinte, se eu colocar essa carga positiva, bem aqui agora, coloquei essa carga positiva, bem aqui, nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, né? O mesmo ponto B, ó. E aqui o mesmo ponto A. Quando eu soltar essa carga positiva, esse movimento ele vai ser espontâneo ou ele vai ser forçado, pessoal? Então, você tem uma positiva, tem uma negativa. Então, você sabe que a negativa ela vai atrair aqui a positiva. Eu tenho uma força elétrica para esse lado aqui. Né? E você já percebe que a força elétrica... Nos dois casos, a força elétrica tem a mesma orientação ó, do campo, né? Para a direita e para a direita. Para a esquerda e para a esquerda. Essa setinha azul é a linha de força do campo elétrico. Tudo isso porque a minha carga de prova ela é positiva. Né?
certo? Então, algumas coisas eu estou repetindo bastante alguns conceitos para que isso possa ficar bem cravado na cabeça de vocês, tá bom? Porque esse assunto ele envolve muita teoria também. Então, nesse movimento, eu sei que é um movimento espontâneo, mais uma vez a minha energia potencial diminui, a força elétrica realiza um trabalho positivo, quer dizer que a força elétrica está dando energia de movimento para a partícula. Tá? Então ela vai aumentando a sua energia cinética. É claro, se eu soltar a positiva aqui, ela vai ser atraída pela negativa e ela vai ganhar velocidade. Agora, o que eu posso falar dos potenciais elétricos dos pontos A e B? Quem é que tem maior potencial elétrico aqui, pessoal? Ponto A ou ponto B? Nessa situação agora. Nessa situação aqui de baixo aqui. Se eu sei que ao longo do sentido da linha o potencial diminui, se eu for percorrendo aqui em cima da linha, meu potencial elétrico vai o quê? Vai diminuindo. Então, quer dizer que o potencial no ponto A é menor do que o potencial no ponto B. Então, eu escrevo B, VB, potencial no ponto B é maior que o potencial no ponto A. Moral da história. O que é que você tem que ficar sabendo aqui dessas figurinhas aqui, ó? Sempre que você soltar uma partícula positiva, ela vai buscar pontos de menor potencial. Sempre. Como é, professor? Diz aí de novo. Sempre que você soltar uma carga de prova positiva numa região de campo elétrico, essa carga positiva ela vai buscar pontos de menor potencial. No caso aqui é o ponto B. Ó. E se for uma carga negativa? Aqui da mesma forma. Ó. A positiva foi solta e ela vai procurar o quê? Pontos de menor potencial. E se fosse aqui uma negativa, se aqui fosse uma negativa, ela iria procurar pontos de maior potencial, é claro, ela iria se aproximar da positiva. Ela iria se aproximar da positiva, buscando pontos de maior potencial. Se aqui fosse negativo, ele iria se afastar da negativa, né? Ele iria para cá, ó, buscando pontos de maior potencial. Quer dizer que as cargas negativas, elas sempre buscam pontos de maior potencial elétrico. De maior potencial elétrico. Certo? Mesmo que a energia potencial diminua. Espera aí, professor, agora eu me confundi todo. Se o movimento for espontâneo, isso aqui é que é a pegadinha. Ó. Nos dois casos aqui, pessoal, ó, o movimento ele é espontâneo. Então, nos dois casos, o que acontece com a energia potencial? Diminui. Agora, o que é que acontece com o potencial? Aí vai depender se a carga é positiva, se a carga de prova é positiva ou negativa. Se ela for positiva, ela vai buscar pontos de menor potencial, o que é a situação dos dois casos que eu apresentei aqui. Se ela fosse negativa, aí ela iria buscar pontos de maior potencial. Beleza? Cargas negativas sempre buscam pontos de maior potencial. É só você imaginar, ó. Você pega aqui a linha. A linha está indo para uma região negativa e ela vem de uma região positiva. Então, pronto, você coloca o mais do lado e o menos do outro. Ela aponta para uma região negativa. E aí você solta uma negativa aqui, ela vai para onde? Ela vai para esse lado aqui. Se eu soltar uma negativa aqui, ela vai para cá. Então ela vai buscar pontos de maior potencial. Se eu soltar uma negativa aqui, ela vai para onde? A negativa vem para cá. Ela vai buscar pontos de maior potencial. Se eu soltar uma positiva aqui, a positiva vem para cá. Espontaneamente, buscando pontos de menor potencial. A positiva vem para cá, buscando pontos de menor potencial elétrico. Mas se o movimento for espontâneo, sempre a energia potencial diminui. Belezinha? Então, pessoal, observa aí. Nessa figurinha, a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa se movendo espontaneamente numa região de campo elétrico. A gente sabe que as cargas positivas vão percorrer, elas vão andar espontaneamente no sentido da linha de campo, ó, e as negativas vão andar contra o sentido da linha de campo. A linha de campo está aqui, ó. Tá? Então ela vai andar contra.
Eu já sei que as linhas de campo apontam para uma região negativa, porque elas vêm de uma região positiva. Tá certo? As linhas de força terminam numa região negativa e começam em uma região positiva. Aí tu observa, ó, a positiva está indo espontaneamente para onde? Para pontos de menor potencial. E a negativa está indo espontaneamente para onde? Para pontos de maior potencial. Isso aí não tem como você esquecer mais, tá bom? E nem precisa decorar, ótimo. Então o que é que a gente tem aqui? Quando abandonadas, abandonada quer dizer que ela foi solta, velocidade inicial igual a zero, sob a ação exclusiva de um campo elétrico. Então, elas estão sob a ação exclusiva de um campo elétrico. E ele diz o seguinte, as cargas positivas, elas se dirigem para potenciais menores, enquanto as cargas negativas se dirigem para potenciais maiores. Verdadeiro, foi isso que a gente acabou de ver e comentar aqui na figurinha, né? Beleza? Isso quando ele está dizendo que são abandonadas, tá bom? Quando são soltas, tá certo? Porque se for jogada, a partícula pode estar indo para um lugar e a força para o outro. Aqui nesse exemplo, ó, isso acontece quando ela é abandonada, a força aponta no mesmo sentido do movimento. Nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque essa partícula positiva ela poderia ter sido jogada para a esquerda. Ah, mas aí não foi abandonada, ela foi lançada com uma velocidade inicial diferente de zero. E aí ela seria lançada para a esquerda e a força apontando para o outro lado. Aí seria um movimento retardado e tal, tá bom? Mas fica para uma situação mais adiante. Primeiro item, verdadeiro. Segundo item, tanto as cargas positivas como as cargas negativas, quando abandonadas em um campo elétrico, elas buscam uma situação de energia potencial mínima. Isso é verdade, pessoal? Sim ou não? Vamos lá então. Se elas são abandonadas, ela vai ir para onde ela quer ou não? Sim ou não? Tanto a positiva como a negativa. Se eu soltar essa positiva aqui, ela vai para onde ela quer ou não? Vai. Se eu soltar essa negativa aqui, ela vai para onde ela quer ou não? Vai. Então é um movimento espontâneo ou não? É um movimento espontâneo. Ah, é um movimento espontâneo. E no movimento espontâneo, em qualquer movimento espontâneo, o que acontece com a energia potencial? Diminui. Então isso aqui é verdadeiro. Tanto as positivas como as negativas. Elas vão buscar regiões, pontos, onde a energia potencial é mínima. De menor energia potencial, só porque o movimento é espontâneo. A energia potencial só cresce se o movimento for forçado. Beleza? Então, o terceiro item. Quando abandonamos uma partícula eletrizada em um campo elétrico. Abandonamos uma partícula eletrizada, certo? Esta sempre se movimenta no sentido da força eletrostática. Esta sempre se movimenta no sentido da força eletrostática. Vamos olhar para a figurinha. Eu abandonei aqui, ó, uma carga positiva nessa região de campo elétrico. Ela sempre está se movimentando, né? Ela se movimenta no sentido da força eletrostática, sim ou não? Olha para onde é a força, olha para onde é o movimento. Coincide ou não? Olha para onde é a força elétrica aqui, ó. Aqui a partícula é negativa. Olha para onde é a força elétrica, olha para onde é o movimento. Coincide ou não? Sim. Então, nas duas situações, de cima e de baixo, o trabalho da força elétrica é o quê? Positivo, né? Porque o sentido do movimento obedece ao sentido da força. Coincide, né? Beleza? O deslocamento e a força têm a mesma orientação. Então esse item também ele é verdadeiro. Certo? E o último aqui. Quando partículas eletrizadas são abandonadas sobre a ação exclusiva de um campo elétrico, quer dizer que só tem a força elétrica, abandonadas a velocidade inicial igual a zero, o trabalho realizado pela força elétrica é sempre positivo. Foi o que a gente acabou de falar, né? Beleza? Se é um movimento espontâneo, se elas são abandonadas, ação exclusiva do campo elétrico e da força, o trabalho da força elétrica é sempre positivo. Beleza?
Perceba que, professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Sempre que a energia potencial diminuir, que o movimento é espontâneo, o senhor já falou, e a energia potencial diminui, eu tenho que o trabalho da força elétrica é positivo, isso está associado, certo? Sempre que acontecer isso, acontece o outro. Se o movimento é espontâneo e a energia potencial diminui, o trabalho da força elétrica será positivo. Você está dizendo que o deslocamento e a força elétrica, né, coincidem, têm a mesma orientação. Belezinha? Isso está ligado, isso está associado. Sempre que acontecer uma coisa, acontece a outra. Quer dizer que o trabalho da força elétrica vai ser negativo se o movimento for forçado. Aí a energia potencial aumenta. Isso está ligado. Belezinha? Vamos aí partir para a próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, considere uma partícula de carga positiva e massa m em uma região onde ela está sob a influência de dois campos. Quer dizer que tem um campo gravitacional e tem um campo elétrico. Vala, meu Deus, professor, tenha calma. Vamos lá. Aí ele mostra a figurinha aqui. Então é uma partícula positiva. Beleza. Se tem gravidade, então vai ter peso aqui, né? A partícula tem massa. Se eu tenho gravidade e tenho massa, ela vai ter peso. Se tem campo elétrico e tem carga, então vai ter força elétrica. E tu percebe que a força e o campo têm a mesma orientação, né? O campo está para cima, a força elétrica está para cima, porque a carga ela é o quê? Positiva. Certo. E aí, essas forças têm o mesmo valor, têm valores diferentes. Ele não diz, e ele dá algumas situações aqui para a gente dizer se é verdadeiro ou falso. Ele não está dizendo se está em equilíbrio. Beleza? Professor, se a gravidade for para baixo, o peso também é para baixo? É claro, né? Ó, gravidade e peso sempre apontam também no mesmo sentido, e no caso aqui para baixo. O que é que a gente tem? Olha o primeiro item aí. Marque VOF. Então vamos lá. Marque VOF. Olhando para a figurinha, força elétrica para cima, peso para baixo. Eu não sei nada sobre as intensidades dessas forças. E ele dá aqui algumas opções para a gente analisar. Então vamos lá. Se o peso da partícula tem a mesma intensidade da força elétrica, então a partícula está certamente em repouso, está me dizendo o seguinte: se o valor do peso for o mesmo valor da força elétrica, então o que é que eu tenho? Eu tenho duas opções. Eu tenho repouso ou MRU, que são as duas situações de equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque se as duas forças têm a mesma intensidade, têm mesma direção em sentidos opostos, então a minha força resultante vai ser zero, né? Se a soma das forças para cima for igual à soma das forças para baixo, a minha resultante é zero. E aí a partícula não fica parada, não. Ela pode ficar parada ou pode andar em linha reta com velocidade constante. E ele diz que a partícula está certamente em repouso? Não. Não, porque pode estar em MRU. Ah, pode estar em MRU. Não posso garantir que ela vai ficar parada, não. Ela pode estar em MRU. Beleza? Ela pode estar subindo aqui, ó, em MRU, com velocidade constante. Pode estar descendo com velocidade constante. Pode estar indo para o lado, inclusive, com velocidade constante. A direção que ela está se movendo, a gente não pode nem definir. Não dá para a gente saber. Quer dizer que não dá nem para saber qual é a direção que ela está se movimentando, não. Se é que ela está se movimentando, não dá para saber. É repouso ou MRU. Segundo item aí. Se o peso é maior do que a força elétrica, então a partícula está descendo obrigatoriamente. Se o peso, aqui o peso, e a força elétrica para cima. Força elétrica para cima. E aí que se o peso for maior que a força elétrica, meu amigo, se o peso for maior que a força elétrica, o que é que eu posso afirmar? É que a minha força resultante é para baixo. Eu tenho aí uma força resultante para onde? Para baixo. Se a soma das para baixo for maior que a soma das para cima, ele não está dizendo, ó, se o peso for maior que a força elétrica, então a força para baixo vai vencer a força para cima. Então eu tenho uma resultante para baixo.
Se eu tenho uma resultante para baixo, pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tu sabe que força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Eu sei que a aceleração também é para baixo. Beleza? Professor, mas e aí a velocidade? Ah, meu amigo, a velocidade eu não sei. Ele pode estar se movendo para cima ou pode estar se movendo para baixo. Se ele estiver se movendo para cima, é movimento retardado. É aquele movimento de freio. Se ele estiver se movimento para baixo, se ele estiver, né, em movimento para baixo, o movimento é acelerado. Eu posso dizer que ela está descendo obrigatoriamente? Não posso afirmar isso. Certo? Eu só posso afirmar o quê? Que a força resultante é para baixo e que a aceleração é para baixo. E a velocidade não sei. Então, falso. Vamos lá para o terceiro item. Continuando aí, vamos para o outro item. Vamos lá. Se o peso é maior do que a força elétrica, a partícula pode estar subindo em movimento retardado? Opa, agora ele está dizendo o quê? Que o peso é maior que a força elétrica. Bom, é a mesma situação que eu escrevi bem aqui, né? Ó. Se o peso for maior que a força elétrica, a força para baixo é maior do que a força para cima. Então eu tenho uma resultante para baixo, tenho uma aceleração para baixo e a velocidade, não sei. Velocidade pode ser para cima ou pode ser para baixo. Mas se for para cima, esse movimento é retardado. Ó. É aquele movimento de freio, onde a velocidade está num sentido e a aceleração está no outro. Sentidos contrários. O que acontece quando a velocidade e a aceleração têm sentidos contrários? A aceleração está freando o movimento. Tá? Movimento é retardado. É justamente o que ele está dizendo aqui, né? Então tá verdade. E o último item, se a força elétrica é maior do que o peso, vamos lá então. Se a força elétrica for maior do que o peso, o que é que acontece? Força elétrica para cima e o pezinho para baixo. E se a força elétrica agora for maior que o peso, o que é que acontece? Aí a para cima, a força para cima está vencendo a força para baixo. Então eu tenho uma resultante para cima, porque a soma das para cima está vencendo a soma das para baixo. E aí, se minha força resultante é para cima, minha aceleração é também para cima. E a velocidade? Não sei. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. E ele diz o quê? Se a força elétrica é maior que o peso, então a partícula estará subindo. Estará subindo obrigatoriamente? Ela pode estar subindo com movimento acelerado ou pode estar descendo com movimento retardado. Então esse último item aqui seria falso. Com isso a gente conclui aí a resolução deste exercício. Vamos ver agora o conceito aí de equilíbrio de superfícies, né? Na verdade, superfícies equipotenciais. Vamos lá. Você percebe aí, ó, na figurinha da esquerda, você tem aí um campo coulombiano, que obedece à lei de Coulomb, né? Beleza? A lei de Coulomb, você tem aqui, a lei de Coulomb, ela só funciona nesse campo aqui, ó. Beleza? A lei de Coulomb é aquela que você relaciona a constante, produto das cargas em módulo, divide pela distância ao quadrado. Essa lei ela só vale para cá. Professor, não sabia não. Ela não vale, por exemplo, para o campo uniforme. Não vale. E aí no campo uniforme a gente usa o quê? Usa a expressão geral. Força elétrica é igual a Q vezes E. Essa vale para cá e vale para cá também. Porque ela é geral. Ela é uma expressão geral. Belezinha. Mas vamos lá. A gente vai falar de superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais é aquela superfície onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Se eu pegar um ponto aqui nessa linha, qualquer outro ponto dentro da mesma linha vai ter o mesmo valor de potencial. E o potencial, quando você vai percorrendo o campo, né? A linha de força no sentido do campo elétrico, aqui o potencial vai diminuindo. Então quer dizer que, por exemplo, se eu pegar esse ponto A e esse ponto B bem aqui, eu sei que o potencial do ponto A é menor do que o potencial do ponto B. Por quê? Porque do ponto B para o ponto A, você andou no sentido da linha, o potencial caiu.
Quer dizer que se eu andar no sentido da linha, o meu potencial diminui. Se eu pegar bem aqui um ponto A, um ponto B, esse ponto A e esse ponto B têm o mesmo potencial, porque eles estão em cima da mesma linha. E se eu pegar um ponto C bem aqui, aí eu ando aqui, por exemplo, do ponto A, saio do ponto A e vou até o ponto C. O meu potencial aumentou ou diminuiu? Se eu andei no sentido da linha, o meu potencial caiu, né? Então, o potencial no ponto C vai ser menor do que o potencial no ponto A. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos falar da diferença de potencial elétrico entre dois pontos, no caso de um campo elétrico uniforme. Olha só, observa aí essa figura, observa esse desenho aí. E você tem placas planas, paralelas, essas placas estão carregadas, e aqui ele já deu o potencial elétrico de cada placa. Essa placa aqui 60 volts, essa outra placa 40 volts, essa daqui 20 volts, e ele deu a distância entre as placas, que no caso aqui é a mesma. E o sentido da linha de força, olha o sentido da linha de força. Tu percebe que no sentido da linha de força, o que está acontecendo com o potencial? Ó? O potencial está cada vez mais diminuindo, o potencial está ficando menor, obedecendo aí, né, o sentido da linha de força. No sentido da linha de força, o potencial elétrico ele cai. E aí a gente tem interesse em descobrir qual é o valor do campo elétrico nessa região aqui de campo elétrico. Qual é o valor do campo elétrico? Num ponto qualquer aqui. É uniforme, né? O campo? É, então pronto. Quer dizer, em qualquer ponto desse que eu calcular, vai dar o mesmo valor. Como é que a gente calcula esse valor? O campo elétrico, eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou pegar a variação de potencial pela variação de posição. Em outras palavras, eu vou pegar o tanto que o potencial mudou e dividir pela distância. Se eu pegar daqui para cá, ó, o potencial foi de 60 para 40. Então vai ficar 60 menos 40. Você vai pegar o maior menos o menor, tá bom? Dividido pela distância, que foi 1 metro. E aqui em cima eu tenho volts e aqui em cima eu tenho metro. Então quanto é meu campo elétrico aqui? 20 volts por metro. Então o que é que significa esse valor de 20 volts por metro? Significa que a cada 1 metro que eu percorrer, eu vou ter uma variação de potencial de 20 volts. São 20 volts de DDP. O que é DDP? Diferença de potencial, DDP. São 20 volts de diferença de potencial para cada metro que eu me deslocar. Então, bem simples, bem fácil da gente calcular isso aqui. E eu poderia ter pego, por exemplo, daqui para cá, ó, de 40 para 20. Ah, o potencial caiu 20 volts para cada metro, daria o mesmo valor. Beleza? Poderia ter pego, por exemplo, o professor poderia ter pego do 60 por 20. Poderia ter pego daqui para cá, ó. Poderia. Meu potencial caiu 40 volts, 60 menos 20, 40, dividido pela distância aqui, que foi 2. 40 dividido por 2, 20 volts por metro. Então, dá o mesmo valor, não tem como. É tão fácil que mesmo que você queira errar, você não consegue. Belezinha? Tranquilo aí? Vamos aí para o nosso exemplo. Para mais um exemplo, então. Bom, nesse exemplo aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um campo elétrico uniforme, tá certo? Então, a gente tem uma região aqui de campo elétrico uniforme. É o céu. Pronto. E você tem uma carga de um coulomb que está se movendo dessa posição aqui, onde o potencial é quanto? 105 volts. E ela vai se mover até essa posição final aqui, ó, onde o potencial é menos 15 volts. Detalhe, ela não vai parar aqui não, tá bom? A gente está estudando o movimento dela daqui para cá. Mas eu não estou dizendo que ela vai parar aqui não. Beleza? Então eu sei a distância que ela vai andar. Aqui as distâncias. Sei os potenciais no início, o potencial no final.
Sei o valor da carga, um coulomb. Que mais? E a energia cinética no início, que é 200 joules. O que é que eu quero saber? Eu quero calcular o campo primeiro, quero calcular o trabalho da força elétrica, quero descobrir essa energia cinética final e quero calcular a velocidade que ela vai passar bem aqui. Professor, pelo amor de Deus, isso aqui é muita coisa. Vamos calcular uma coisa de cada vez? Vamos lá. Primeiro vamos descobrir o campo. Pronto, porque sem o campo elétrico, né? Vamos descobrir o campo. Aí tu já sabe, como é que tu calcula o campo? Tu pega a variação de potencial e divide pela variação de distância. Bem simples, bem simples. E aí, o detalhe é que tu pode escolher qual é a variação de potencial e qual é a variação de distância que tu pode usar. Beleza? Por exemplo, se eu quiser pegar daqui para cá, ó, eu posso escolher, porque o campo em cada ponta aqui é o mesmo. Então, eu vou escolher daqui para cá. Professor, mas ela não se move daqui para cá? Mas eu posso pegar qualquer variação de potencial e sua respectiva variação de distância. Eu poderia pegar daqui para cá, que os valores iam ser menores, inclusive. Ó, pegar essa variação de potencial aqui e dividir por essa variação de distância. Podia pegar também essa variação de potencial daqui para cá, do 105 por menos 15, e dividir por essa variação de distância todinha aqui, vai dar sempre o mesmo valor. Professor, não acredito não. Eu vou fazer uma. Se você quiser, você escolhe outro valor, tá? E você faz aí como vai dar o mesmo resultado. Então eu vou pegar daqui para cá. Vamos lá. 105 volts menos 45 volts. Então vai ficar, ó, 105 volts menos 45 volts. Tudo isso dividido pela distância aqui, ó. Quanto é que vai dar essa distância aqui? Dessa superfície equipotencial para essa aqui, 3. Beleza? Então, se você fizer essa continha, ó, vai dar 60. 105 menos 45 vai dar 60 volts dividido por 3. Então, vai ficar 60 dividido por 3, que vai dar igual, então, a 20. 20 o quê? 20 volts por metro. O que é isso que eu acabei de encontrar? O valor do campo elétrico nessa região. Em qualquer ponto dessa região, eu vou ter esse valorzinho aqui do campo elétrico. Então, o que acontece é o seguinte. Na maioria dos livros, essa expressão ΔV, ela não aparece com a frequência. No lugar de ΔV, ele chama simplesmente de U. Certo? E no lugar de ΔX, ele chama simplesmente de D, de distância. Então, o campo elétrico vai ser a diferença de potencial entre os dois pontos, tá? Dividido pela distância. Lembrando que essa expressão aqui, ela só vale no campo elétrico uniforme. Ela não é geral. Ela é particular. Beleza? E aí, eu posso isolar o U, que é a DDP, ó. Vai ficar o U é igual a E vezes D. Então, eu tenho essa expressãozinha aqui, ó. U igual a E vezes D. A diferença de potencial entre dois pontos é igual ao campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos. Mas é tão simples relacionar esses valores que às vezes você nem precisa utilizar essa expressão. Dá para você encontrar o campo elétrico de cabeça, né? Tá certo? Ó? Se a gente fizer aqui, ó, com esses dois valores, olha só. 45 menos 5, 40. 40 dividido por 2, 20 voltmetros. Do mesmo jeito. Dá o mesmo valor. Se eu fizer aqui, ó, 5 menos 15. Aí cuidado para não errar no jogo de sinais, hein? 5 menos 15 é a mesma coisa que 5 mais 15, 20. Dividido por 1, 20 voltmetros. Beleza? Se você quisesse pegar daqui para cá, 105 menos 15. Menos 15 dá mais 15, então dá 120. 120 dividido por 6, que é toda essa distância aqui, também vai dar 20. Não tem para onde correr. Não tem como você errar isso aqui, porque é fácil demais. Essa expressãozinha aqui, a gente já falou dela. Expressão geral para calcular o trabalho da força elétrica. Energia potencial no início menos energia potencial no final. E a expressão para calcular a energia potencial
é o valor da carga que está se movendo vezes o potencial naquele ponto, né? Menos carga vezes o potencial no ponto final, tá certo? Energia potencial ela é dada por essa expressão, a carga vezes o potencial no ponto. Então eu coloco aqui a carga em evidência, ó, e vai ficar a diferença de potencial entre os pontos. No início, de onde a carga saiu, menos o potencial no final, onde a carga chegou. Toda essa expressão aqui, que é essa diferença de potencial, a gente chama simplesmente de U. Beleza? A gente chama simplesmente de U. Como é que a gente pode encontrar o valor do trabalho da força elétrica, então? Só substituir os valores, né? Quanto é o valor da carga? Ó. 1 coulomb, então vai ficar 1. Quanto é o potencial no início? Potencial no início, a carga saiu daqui, ó. 105 volts, ela veio até aqui, ó. Veio até menos 15. Então vai ficar potencial no início, que é 105, menos 15. Beleza. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 vezes 120, que vai dar 120 joules. Isso é o quê? É o trabalho da força elétrica que a gente está calculando. Beleza? Tranquilo? Eu sei que essa diferençazinha aqui eu posso chamar simplesmente de U. E quem é esse U? É igual a E vezes D, já que a gente está falando do campo elétrico. Tá certo? Então, eu posso substituir esse U bem aqui, ó, por E vezes D. Lembrando que isso aqui só vale se for campo elétrico uniforme. Mas essa aqui não, essa aqui é geral, ó. Essa expressãozinha bem aqui, ó. Essa expressãozinha aqui, ela é geral. Vale para qualquer campo, vale, inclusive uniforme. Mas essa aqui vale no céu. Olha como vai dar a mesma coisa. O valor da carga, 1 coulomb. O campo que a gente calculou, quanto foi o campo que a gente calculou? 20 volts por metro. E a distância que ela andou? 6. Olha como vai dar a mesma coisa. 120 joules. Isso aqui, ó, Q vezes E, tu lembra, né? Expressãozinha da força elétrica. Força elétrica é igual a Q vezes E. Q vezes E, eu chamei tudo isso de força elétrica. E aí você chega naquela relaçãozinha, expressão geral do trabalho, né? Quem é um trabalho? Força vezes distância. Tá certo? Então, eu podia ter usado essa expressão geral ou podia ter usado essa expressão aqui, que só vale para o campo elétrico uniforme. O valor da força elétrica deu 120 joules nas duas situações aqui, tá certo? Belezinha. E como é que eu encontro essa energia cinética aqui no final? Eu tenho energia cinética no começo. Quando ela estiver passando bem por aqui, eu vou ter uma energia cinética no final. Então, ela não começa com velocidade zero, viu, pessoal? Ó, que ela tem energia de movimento. Se tem energia cinética, tem velocidade, diferente de zero, né? Vamos lá. Só um pouquinho de paciência, que está acabando aqui, ó. Teorema da energia cinética, da variação da energia cinética. O trabalho total, né, ele é igual à variação de energia cinética. Mas o trabalho total é a soma dos trabalhos de todas as forças. Mas olha só, quantas forças eu tenho aqui atuando na partícula? Quantas forças? Eu só tenho uma, que é a própria força elétrica. Então, a minha força resultante, tá? É porque essa expressão aqui ela é válida para o trabalho da força resultante. Por isso ele coloca aqui, trabalho total. Se eu tiver uma situação mais complicada em que eu tenho várias forças, eu vou ter que somar os trabalhos de todas essas forças. Tá bom? Essa expressão ela vai me dar o trabalho da força resultante. Mas como só tem uma força lá, que é a força elétrica, por isso eu disse aqui, ó, que vai ser o trabalho da força elétrica, porque só tem ela, né? Então, o trabalho da força elétrica, que é a força resultante, vai ser igual à variação de energia cinética. Ó. Energia cinética no início, menos energia cinética no final. Aí eu substituo aqui, ó, trabalho da força elétrica, que eu achei, que foi 120 joules. Energia cinética no final, que é o que eu quero descobrir, menos a energia cinética no início. Quanto é a energia cinética no início? Ó? 200 joules.
Pronto. E aí como é que vai ficar isso aqui? 200. Está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, minha energia cinética final ela vai ser igual a 320 joules. Descobri a energia cinética final. É a energia de movimento que essa partícula vai adquirir quando ela estiver passando bem aqui. Ó. Ela vai estar com 320 joules de energia cinética. Pronto. E agora? Agora acabou, professor? Está no finalzinho. Vamos calcular só a velocidade agora. Como é que eu calculo essa velocidade da partícula? Aí eu tenho que lembrar da expressão da energia cinética. Como é que a gente calcula a energia cinética de um corpo mesmo? A gente tem que pegar a massa. Essa massa tem que ser em quilos. Vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Beleza? A massa tem que ser em quilos. E a minha velocidade tem que ser em metros por segundo. Pronto. E ele pergunta aqui, ó, se a partícula tiver essa massa, qual é o valor da velocidade final? Aí ele já deu a velocidade, ou melhor, ele já deu a massa em quilo, né? Então já está no ponto da gente substituir. Então vamos lá. A energia cinética eu já sei o valor. Acabei de encontrar aqui, ó, 320. Então vamos lá. 320, que é a energia cinética, é igual a massa, que é 10 elevado a menos 5, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Pronto. Esse 2 vai passar para o outro lado o quê? Produto do meio pelos extremos, o 2 multiplica. Aqui vai ficar 640 igual a 10 elevado a menos 5, vezes a velocidade ao quadrado. Potência de 10 está multiplicando, passa lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, 640 dividido por 10 a menos 5. Aí é só fazer essa continha aqui, né? Parte da física aqui já acabou, né? Agora só essa continha, ó. Tu lembra que eu te falei que quando tiver potência no denominador, essa potência sobe com o sinal do expoente, o quê? Trocado, se está negativo, sobe positivo. Aí eu tenho que tirar a raiz quadrada disso aqui, né? Ó. Potência passa para o outro lado, raiz quadrada, né? Elevado ao quadrado aqui, ó. E aqui tem um 5. Aí não dá legal. Esse expoente aqui ele tinha que ser par para eu poder tirar a raiz quadrada. Aí o que, é que eu faço? Eu pego esse 10 emprestado e multiplico com essa potência. Aí como é que vai ficar? 64 vezes 10 elevado à sexta. O que foi que eu fiz? Produto de potência de mesma base. Ó. 10 vezes 10 à quinta. 10 à sexta. Igual a velocidade ao quadrado. Agora já está no ponto de eu tirar a raiz. Velocidade vai ser a raiz quadrada de 64 vezes a raiz quadrada de 10 à sexta. Pronto. E aí, velocidade aqui vai dar 8 e aqui vai dar 10 à terceira metros por segundo. Se você não está lembrado disso aqui, ó, o que foi que eu fiz aqui, ó? Transformei em um expoente fracionário. Tu lembra disso, ó? Quem está no Sol passa para a sombra, quem está na sombra passa para o Sol. Então isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Daí veio aqui esse 10 elevado a 3. Então 8.000 metros por segundo é a velocidade dessa partícula quando ela chega lá naquela posição final. Belezinha? Tranquilo?